começar o pão de alho. Eu já descasquei os alhos, micro-ondas, 40 segundos. Botando na frigideira. Pegar um azeite de oliva, dar uma leve esquentada para a gente fazer nosso pão de alho. O azeite de oliva, em contato com o alho aquecido, e acaba saborizando ainda mais o alho, quer dizer, a gente já extrai mais ainda o gosto do alho. Faz isso com açúcar. Para conservar macias. Eu já tenho a gordura do azeite de oliva que tem na receita. Então você vai ficar macio, saboroso, nutritivo. Diz que o alho é muito bom encontrar esfriados, etc e tal. Fácil de fazer, precisamos ter essa preparação aqui. Azeite de oliva, passou no fio também. Se fosse agora vamos esquentar. Liguei o fogo, vou botar aqui. Farinha. Para fritar o alho. Esquentou, ok. Desliga o fogo. Agora a gente deixa esfriar e vamos para a massa enquanto esfria. Bem, vamos lá então para a massa do pão. Eu vou usar aqui 1 kg de farinha. Estou fazendo esse pão de forma bem artesanal, bem caseira, como o pessoal em casa pode fazer. Então tá aí a farinha, aí você abre um buraquinho no meio da farinha. Aí a gente vai, primeira coisa, estou usando o fermento seco. Fermento seco, sempre quando vamos usar o fermento seco, a gente primeiro mistura ele na farinha, antes de qualquer coisa. Se for usar, tem 10 gramas para 1 kg, 10%, ele é o suficiente. E antes de, se for usar o outro, aquele o fresco ou tablete, são, no caso, 3 vezes, 30 gramas. Mas esse é o fermento seco que eu estou usando aqui na receita. Pronto, dou uma misturada, abro novamente. Aí eu tenho o meu sal,
meu sal, que é uma colher rasa de sal. Uma colher rasa de sal. Eu tenho o meu açúcar. São 2 colheres cheias de açúcar, vou botar 3, vou ficar um pouquinho doce esse pão. E eu vou colocar aqui para quebrar um pouco o branco da massa, orégano, 2 colheres rasas de orégano. Quem tiver outro tempero pode usar também. Eu tenho aqui um alecrim. Adoro alecrim. Vou botar aqui também um alecrim na massa. Aí vocês vão até dizer, mas ele não ia fazer pão de alho? Vou fazer pão de alho. A gente, só alho fica sem graça. Então a gente continua mexendo agora aqui, ó. Agora estou temperando a massa, estou temperando a farinha. E agora, para 1 kg de farinha, nós vamos adicionar em torno de 300 ml de água. Lembrando que, como eu tenho o óleo, o azeite de oliva e o alho ainda, então não posso deixar essa massa muito úmida, porque senão vai ficar um pão uma massa muito macia. Então coloca aqui a água gelada, de preferência. Se você trabalhar já com água quente, aí você acaba ativando o fermento, e não é isso que a gente quer. O fermento ele tem a sua hora certa. Mas por que tu não usou uma bacia? É só para ficar mais fácil para demonstrar para vocês que a gente pode, que o pão é um processo realmente artesanal. Então eu misturo bem. Como eu botei já meu primeiro lote de água, e agora eu vou umedecer mais um pouco. Estou com meio copo aqui, mais uns 150 ml, uns 100 ml, meia xícara. Eu já estou sentindo o perfume das ervas aqui subindo, do alecrim principalmente. Quando a gente vai umedecendo, né? A massa ela fica mais seca agora nesse início, porque quando a gente, como eu estou falando, a gente entrar com óleo, a água, pessoal,
tem que estar aqui dentro. Vou botar esse restinho, então foi aqui em torno aí de 150 de água. Para boa massa tem esse processo fundamental que é o sovamento dela aqui. É bom quem está paradinho fazer todo esse sovamento. A gente faz Então eu coloquei assim, total realmente de água foi em torno de 400 ml de água. Então a gente, repetindo a receita, a gente tem 1 kg de farinha comum, de supermercado mesmo. Tem 3 colheres de açúcar, 1 colher de sal. A gente tem 1 pacote de fermento biológico seco. Nós temos 400 ml de água, 1 colher rasa de alecrim e 2 colheres de orégano. Pronto. Eu dei uma sovada inicial aqui. Vou dar uma esticada na massa. Como é que está a massa? Nossa, ela está ainda bem, com bastante coisa a ser trabalhada. Aí agora eu venho com o meu óleo e o meu... Aí agora sim, o óleo já está frio, não está quente. Raspe bem, esse óleo dá um cheiro, vocês não podem imaginar. Então eu dobro ele aqui, ó. E agora o negócio é sovar. Tem gente que não gosta de fazer isso. Isso aqui é bom, descarrega a força na massa. Vai ficar um pão, mas olha, se vocês pudessem sentir o cheiro disso aqui, meus amigos, sei não, tá delicioso. Tô louco já para que esse pão fique pronto para me provar. E é solo, viu? Não é brinquedo. Pronto, a gente vai sovando. Vocês podem observar que a massa, ela vai ficar, ela está ainda com bastante óleo. Quem tem aquelas máquinas de fazer pão em casa, você pode fazer todo esse processo aqui dentro de uma maquininha daquelas. Lembrando só de respeitar a quantidade de farinha. Se eu não estou enganado, as maquininhas elas não pegam 1 kg de farinha. É aqui, pode observar que eu não estou botando mais farinha. Estou só sovando mesmo. E agora vai. E sofre. É importante esse movimento. Como é que faz? Estica a massa, aí vem enrolando ela, ó, e estica ela novamente. Até ela ficar mais lisa possível. Esse processo de amassamento é onde se dá toda a união, a ativação do glúten que a farinha tem, onde a massa começa a ficar mais elástica, começa a ficar melhor de trabalhar.
deu uma amolecida boa já. Já tá indo, ó. O glúten começou a ativar porque a massa começou a ficar mais mole. Realmente coloque seu peso do seu corpo em cima da mão. Lembrando tudo, antes, se for usar uma mesa, uma pia, que nem eu estou usando aqui, uma bancadinha, limpar bem antes, né, pessoal? Afinal de contas, estamos trabalhando com alimento. Olha que maravilha, pessoal. Olha só, vocês, não sei se vocês conseguem notar aí, a massa já está mais lisa, né? Ó. Ó. Vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho mais lisa ainda. E o importante é não botar aquele óleo quente e água gelada, porque senão, neste momento aqui que eu estou fazendo, eu estou ativando o glúten da farinha. E com isso eu estou trabalhando com a massa, tenho o calor da minha mão, tenho a chamada fricção aqui, e isso naturalmente já, por um processo físico, já aquece a massa. Então, se a gente já está com água quente, óleo quente, você chega nesse ponto aqui, ó, você já está trabalhando com a massa toda fermentada na sua mão. Aí o que acontece? Sai um pão todo irregular, não sai. Se você for dar um formato, ele não sai no formato que você quer. O sabor não fica preso, porque quando a gente constrói o glúten é para realmente fazer com que os gases da fermentação, no momento que ele está no processo, fique dentro, dê o sabor. Então, assim, pessoal, esse primeiro processo já está bacana já. Eu vou fazer uma bola agora. Vou dar um corte aqui para vocês verem como é que está a massa no meio. Olha aí. Ela começou, ó, os alvéolos, ó, a gente começou a ativar. Esses alvéolos é importante. Se você cortar a sua massa no meio não tiver isso ainda, é porque senão que não está ainda bacana. Precisa mais. Não é o nosso caso, eu só estou dobrando ela aqui, amassando um pouco mais, porque eu dei esse corte na massa. E como eu vou botar agora ela para a etapa do descanso, porque é o seguinte, a bichinha trabalhou. Vamos dar um descanso para ela se recuperar agora. Um descanso de, pode marcar assim,
10 minutos no relógio aí. Aí você tapa. Aí quando você tapar, você pode tapar com um pano, né, um pano úmido, limpo, um plástico mesmo, né, uma própria cuba de inox. Ó, eu vou usar minha cubinha de inox, ó, que fica, ó, eu venho e tapo. Pronto, aí para que serve isso? Só para não ressecar a massa, ok? Que é 10 minutos, daqui a pouco a gente retorna. Bom, já se passaram 10 minutos, só para vocês observarem. Deu uma leve fermentada, que é natural, no descanso. Lembre que quando eu botei a tampa ela estava bem baixa, ó, e agora você vê, ó, que a massa já fermentada, ó, natural, ó. Essa massa agora a gente vai para o sovamento. Então se mata essa fermentação. Esse tempo foi importante para que o pão pegasse sabor. Cheiro maravilhoso. Então, vou fazer aqui uma modelagem bem simples. Cortar essa massa no meio. Esticá-la e vou somente enrolar. Aí eu vou lá. Trabalhar, né? Temos aí já, né? Ó. Tá vendo aqui onde eu fechei, ele vai ficar para baixo na hora do crescimento. Aí as pontas, ó. Aqui eu vou botar numa forma redonda, grande, simples. Vou um fio de óleo, fiozinho de óleo de nada, e vou só espalhar ao fundo. Vou botar o meu pão no cantinho da forma de óleo. Aqui no meio. Outra modelagem, vou dividir novamente a massa no meio. Vou fazer bolas. Aí eu faço assim. Aí eu
ficou lisinho. Aí embaixo tá aqui, ó, em cima. Vamos lá de novo. Aqui. Tá vendo? Aí eu boto aqui, fazendo uma bola. Essa bola, pronto. Esses pães vão crescer bastante. E aí, agora ele fica em torno de 1h30 crescendo. E aí a gente vai para o assamento. 1h30. Vocês lembram que ele já deu a evoluída. Cresceu bem, desenvolveu bem o pão. Agora vou pré-aquecer o forno. Só uma dica, em casa, vou mostrar aqui o meu fogão, um fogão simples, né? Fogão bem simples, onde vou estar fazendo o assamento. A grade vai ficar no meio. O fogo do fogão vai ficar em torno de 180 graus, 220. Então, 220 graus é um forno não bem baixinho, mas um pouquinho depois do baixinho. Bem, amigos, estava explicando do forno, então ele está pré-aquecendo agora. Então, para pré-aquecer, eu coloco ele alto. Como já está pré-aquecido, agora eu vou baixar, tá? Então a chama tá baixa. Vou aqui tentar mostrar para vocês algum corte do pão. Então, o pão está no ponto de ir pro forno, ó. Quando você aperta ele, ele volta lentamente, vai desaparecendo a marca dos dedos. Então eu não tô com uma faca aqui muito boa para fazer isso. Vou tentar, posso agora estragar o nosso pão, mas acredito que não. Então vou dar só 3 cortes assim, tá? Isso aqui é para o pão poder respirar. A gente chama, como num vídeo que eu vi de um grande padeiro, nossa chaminé. Podemos brincar aqui de jogo da velha. Então, essa enrugada que dá é porque, na verdade, a gente sempre corta o pão com uma faca, um estilete, na verdade, que ele não possui cerdas. Então eu estou fazendo com essa aqui. Natural que as cerdas puxem o pão. O meu corte o corte ele não é muito raso, nem muito, não dá para se dar um corte muito raso, senão ele também não marca, ó. Ó, pode ver que aqui já abriu, ó. Tá vendo? Então agora vamos
vamos colocá-lo ao forno. Pronto. É só aguardar. Então, vamos ver como é que tá. Já uma boa dourada. Dourar mais atrás, o forno doura mais atrás do que na frente. Vamos lá novamente. Bom, pessoal, vamos ver o nosso pãozinho, como é que ele tá. Ele já deve estar pronto. Vamos ver aqui. Olha aí. Qual é a dica que eu dou para ver se ele tá dourado? Como não é um pão que tem muito açúcar, é natural que ele saia mais um pouco, vamos dizer assim, mais pálido. Mas aí eu dou um toque no pão, ó, para ver se ele tá realmente pronto. Vou ligar o forno aqui. Assim, pessoal, ó. Vamos ver. Espero que o vídeo pegue o som. Ó. É um som firme, um som parece que está um pouco oco. E aí eu também mexo para ver se o pão está se desgrudando da forma de um processo natural. Como está se desgrudando no processo natural, aí eu tombo ele. Então, para vocês verem, aí o pão embaixo também está dourado. Aí eu vou desgrudá-lo. Olha aí que, olha o cheiro desse pão, pessoal, tá delicioso. Olha, tá aqui. O pão agora ele vai para o processo chamado de respiração. O pão ficou bem, ó, bem firme. Um pão leve, pão muito leve, né? Então agora ele vai respirar. Bem, pessoal, vou fazer o sacrifício de fazer o corte nele, né? E experimentar para ver como é que ficou. Bem, vamos para o sacrifício então, né? Vamos ver como é que saiu esse pão. Vou botar ele aqui, ele deu uma respirada de uns 5 minutinhos, nem isso. Vou fazer um corte. A faca é uma faca para pães mesmo, faca de serra, e vamos ver como saiu. Tô curioso. Olha aí, pessoal. Olha só. Pena mesmo que vocês não podem sentir o cheiro desse pão, que tá delicioso. Tá delicioso. Ficou muito bom. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até uma próxima. Espero que tenham gostado.